Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro rebate acusações da PF sobre desvio de 6,8 milhões de reais com venda de joias. É isso mesmo. Após a Polícia Federal acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro de desviar 6,8 milhões com venda de joias, Bolsonaro refutou as alegações de que teria orquestrado uma operação clandestina para recuperar os itens e mencionou o conceito de arrependimento eficaz. Segundo pessoas próximas, Bolsonaro argumenta que o relatório incriminatório da PF se baseia quase inteiramente na palavra do delator Mauro Cid, que não apresentou provas concretas sobre as movimentações financeiras e o suposto rastro do dinheiro. Bolsonaro defendeu a recompra dos presentes negociados nos Estados Unidos, afirmando que a ação visava cumprir a determinação do Tribunal de Contas da União, de março de 2023, que exigia a devolução dos objetos. Ele ressaltou que antes dessa decisão, as regras sobre presentes recebidos permitiam diferentes interpretações. O ex-presidente explicou que a recompra configuraria arrependimento eficaz, um conceito jurídico onde o agente se arrepende e impede a consumação do crime. O artigo 15 do Código Penal estabelece que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados, prevendo a exclusão da pena. Em um desabafo, Bolsonaro se declarou vítima de uma implacável perseguição. No entanto, a PF, representada pelo delegado Fábio Schor, sustentou que houve uma operação clandestina conduzida pelo entorno de Bolsonaro para obstruir as investigações e mascarar o esquema criminoso. Segundo a PF, as movimentações financeiras ocorreram em dinheiro vivo, dificultando o rastreamento. A Polícia Federal indiciou 11 pessoas no caso. Fontes indicam que a Procuradoria-Geral da República, sob a liderança de Paulo Gonet, pretende oferecer denúncia contra a maioria dos indiciados, incluindo Bolsonaro. Dada a relevância do caso, espera-se que o julgamento do ex-presidente ocorra no plenário do Supremo Tribunal Federal, com a participação dos 11 ministros da Corte. O deputado Eduardo Bolsonaro defendeu a anistia aos acusados do 8 de janeiro. Essas pessoas não estão pagando preço à toa. Esse cara aqui, ele não morreu à toa na cadeia. O Clezão, ele morreu na cadeia para levantar a bandeira da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir. Eu me comprometo, enquanto deputado ou qualquer cargo que eu assuma, que seja senador ou qualquer outro, a lutar pela anistia de todos os injustiçados pelo 8 de janeiro no Brasil. Eu conto com o apoio de vocês, porque nós não somos fascistas, nazistas, sexistas ou misóginos. Nós só não somos otário de engolir essa balela de Alexandre de Moraes, que tenta dizer que eles que prendem senhoras de 71 anos, como essa daqui, Iraci Nagashi, que está com a condenação de 14 anos de cadeia. 14 anos de cadeia, Alexandre de Moraes. Uma senhora que é incapaz de arremessar uma pedra, sendo tratada como terrorista. Javier Milei, presidente da Argentina, falou sobre a perseguição sofrida por Jair Bolsonaro. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil. Y ni hablar de las experiencias socialistas del siglo XX en Europa y Asia, que se cargaron con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Por eso digo que como el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible para el socialismo. Silvio Navarro, deixa eu só ressaltar aqui que já são 83 mil telas nesse momento acompanhando aqui o Oeste Sem Filtro, além, vamos lembrar sempre aí das rádios, web rádios e TVs que também transmitem a nossa programação, todo mundo sintonizado aqui em Oeste Sem Filtro, Silvio.
Paula, o CPEC foi um sucesso e é bom ver a direita reunida, ver a direita organizada, ver a direita debatendo temas centrais como a liberdade, como os presos políticos do dia 8 de janeiro, nessa fala do deputado Eduardo Bolsonaro. São personagens, inclusive, que só aparecem na maior revista do Brasil de direita, na Revista Oeste. Felipe Martins, Silvinei Vasquez, Daniel Silveira, o Clezão, todos eles. Onde é que você encontra essas histórias contadas como elas são? Fatos, sem narrativas. Aqui. É muito bom ver a direita organizada, isso é um fato. O Javier Milei, ele fez o estado de Santa Catarina e, sobretudo, a classe política brasileira tremer nesse final de semana. Ele veio ao Brasil, ele é uma figura política que se apresentou como novidade e num período muito rápido vai colocando um país que estava já diante de um desfiladeiro, a Argentina, nos eixos. É claro que é um processo lento, mas é um sucesso. Em muito pouco tempo, num período muito curto, a Argentina já dá sinais de recuperação na área econômica. Evidentemente, vide a inflação. Eu acho que a inflação é o índice perfeito para mostrar que a vida do argentino está um pouco melhor agora do que nas décadas peronistas. E ele é uma novidade política num país que experimentou, teve péssimas experiências políticas quando apareceram como novidades. Foi assim com o De la Rúa e o Corralito, que quebrou a Argentina na virada dos anos 2000, e o Maurício Macri, que não fez um grande governo quando teve a oportunidade também. Então, é bom ver o Milei aqui também. E é claro que isso desperta uma inveja sobretamanha no Brasil. Não à toa, o Lula hoje já está dizendo que o Milei deveria ir à cúpula do Mercosul. Fazer o quê? Vai fazer o quê na cúpula do Mercosul? Serve para quê? Para ficar ao lado de outros líderes cucarachos do Foro de São Paulo? Claro que não. Ele estava ao lado de pessoas que pensam como ele. Teve a fala do Nicolas, uma fala que emocionou o presidente Jair Bolsonaro. O Nicolas, com certeza, é muito jovem e tem um futuro brilhante pela frente, tem clareza ao falar e todos esses discursos mostram para uma realidade que aos poucos vai se apresentar, que é a volta do presidente Jair Bolsonaro às urnas. Em algum momento isso vai acontecer, porque o Brasil não pode viver nessa confusão jurídica eleitoral por muito tempo. É preciso colocar um freio de arrumação, é preciso uma rota nova para que o Brasil volte para os eixos. E nada foi provado até agora contra o presidente Jair Bolsonaro. São manchetes e manchetes de festim que servem como cortinas de fumaça sempre que o Supremo Tribunal Federal precisa ajudar o seu consorciado, que é o Palácio do Planalto. A economia brasileira passa por maus bocados, surge uma notícia contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos desarquivar alguma coisa. Tem uma joiazinha aí? Tem um cartãozinho de Covid aqui? Vamos fazer alguma manchete para que as emissoras que são abastecidas com dinheiro da Secom possam produzir cortinas de fumaça. Mas em algum momento os fatos vão se sobrepor. São teimosos. É algo inequívoco. E quando tudo isso acontecer e as coisas estiverem em condições de pressão e temperatura normalizadas, o presidente Jair Bolsonaro vai voltar às urnas. Ele é o maior líder da oposição. Aliás, ele não é o maior líder da oposição. Ele é o maior líder político do Brasil. Porque ele vai e onde ele vai, uma multidão o segue e ele é aclamado. O presidente Lula decidiu na semana passada que determinados estados ele mal pode pisar, porque ele tem medo de ser vaiado. Bom, preciso chamar um rápido intervalo comercial e na sequência nós voltamos a falar sobre o CIPAC que ocorreu nesse final de semana. Bom, a gente volta a falar sobre o CIPAC, o evento conservador que ocorreu no sul do Brasil nesse final de semana, o CIPAC. Durante o evento, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina, Javier Milei, receberam relatórios sobre violações contra presos do 8 de janeiro. A informação segue em destaque no nosso site. O documento foi entregue a aliados dos dois líderes pelos advogados Carolina Siebra e Ezequiel Silveira, integrantes da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. A denúncia da ASFAV menciona o tratamento desumano aos manifestantes, prisões de menores
e violações do devido processo legal. O texto critica ainda as penas estabelecidas pelo Supremo e afirma que a Corte brasileira negou ampla defesa aos detidos. E aí, Augusto, vale lembrar nesse relatório que foi entregue aí, né, relatando todos os abusos e arbitrariedades em relação aos presos do 8 de janeiro, o relatório entregue, então, a Jair Bolsonaro e também a Javier Milei, falando aí da Argentina, né, são mais de 90 brasileiros que estão na Argentina nesse momento, eles têm aí 3 meses de refúgio garantido, são envolvidos no 8 de janeiro, que estão na Argentina, e daí a importância também de Javier Milei receber esse relatório do que está acontecendo efetivamente no Brasil, e depois, claro, o órgão lá, que é a Comissão Nacional de Refugiados da Argentina, que vai avaliar caso a caso se oferece ou não asilo político. Mas acho importante ressaltar aí que tem muitos brasileiros que estão na Argentina, brasileiros esses que respondem aí a processos pelo 8 de janeiro. Milei deixou claro que não vai devolver ninguém, não vai fazer o que fizeram o Tarso Genro e o Lula com os 2 lutadores americanos em 2007, cubanos que estavam no Brasil para os Jogos Pan-Americanos, no Rio, tentaram escapar para a Alemanha e foram devolvidos num avião venezuelano cedido, pelo governo bolivariano para Cuba. E o Tarso Genro teve coragem de dizer que eles quiseram voltar. O Milei não vai fazer isso pela simples e boa razão de que não se devolve um perseguido político. O que conseguiu o Supremo, eu gostei muito do tom do discurso do Eduardo Bolsonaro. Tem que ter uma bandeira, é a da anistia, que dá saída, oferece uma saída inclusive para o Supremo, que não tem outra, já vai perceber. Porque é o seguinte, você olha agora para trás, passado recentíssimo. O que é que fez o Bolsonaro que pudesse justificar a acusação de fascista, nazista? Perseguiu alguém? Prendeu alguém? Ele desobedeceu alguma das decisões, várias delas ilegais, do Supremo? Ele tolerou a invasão de territórios legais, administrativos e legais pertencentes ao Executivo. O Supremo fez isso o tempo todo. E de maneira atrevida, o Supremo não parava de mandar ultimatos. Tem 48 horas para isso, 42 horas, depois de ter libertado um homem condenado por corrupção por 9 juízes de diferentes instâncias. Providenciou o adversário, ajudou na campanha, sim, porque só impediu o acesso a redes sociais de quem apoiava o Bolsonaro. Apoiou o Lula, agiu como partido político. E o Bolsonaro respeitou essas decisões. E agora ele não pode, sendo o único político brasileiro que mobiliza multidões, não pode ser candidato a nada. Por quê? Qual foi o crime que ele cometeu contra a democracia? Crimes futuros? Não, ele vai dar o golpe. Que golpe? Para com essa piada de golpe. O problema é que o Brasil foi recuando pelo medo nesses 5 anos. Em 2019, o Alexandre de Moraes e o Toffoli tentaram censurar uma revista, a revista Cruzoé. Não conseguiram pela imediata reação dos democratas e inclusive alguns jornalistas, que hoje são favoráveis à censura. E eles tentaram outra vez. Eles ainda não conseguiram censurar completamente. A imprensa não precisa, porque ela é domesticada, estatizada. Velhos jornais aí que tinham coragem, altivez e perderam. Tentam. De vez em quando tem alguns espaços, eu estou esperando que eles engatinhem, pelo menos. Continuam ajoelhados, só. Nem tentam avançar. Pois bem, o Supremo foi vendo a temperatura da água e avançando. E agora, o que nós temos é a banalização da perseguição e da perversidade. O que está acontecendo com o Felipe Martins não tem precedente no mundo jurídico de qualquer democracia.
Ele acaba de apresentar mais uma prova de que trataremos aqui, é a localização dele em todo o período investigado, entre aspas, pela Polícia Federal a serviço do ministro Alexandre de Moraes. Tudo prova que ele esteve no Brasil o tempo todo e não foi nem incorporado ao processo oficialmente, ao inquérito. Porque o Alexandre de Moraes acha que faz o que quer e não faz o que quer. Porque, como constatou o Zé Roberto Guzzo, repito, na Oeste desta semana, é impossível para qualquer pessoa com mais de 5 neurônios imaginar que o Brasil vá tolerar, pelos próximos 19 anos, até a aposentadoria do ministro, que haja um ditador de toga. Não vai tolerar. Piotr, rapidamente, que balanço que você faz do CIPAC nesse final de semana? Algumas pautas em comum foram abordadas, né, pela direita, a questão dos presos pelo 8 de janeiro, dos presos políticos, o pedido de anistia, a estratégia aí, né, de trazer novas lideranças para a direita. Qual é o balanço final aí desse evento, Piotr? Bom, eu tenho o privilégio de falar depois do Augusto, do Silvio e da Ana. Eu vou resumir aqui só o que ficou muito claro. A esquerda perdeu o protagonismo das ruas, perdeu o protagonismo do debate e perdeu o protagonismo desses eventos. Porque nos anos 90, quem fazia esse evento era só a esquerda. A direita hoje existe. Existe e tem orgulho de existir e defender, e aí de forma muito inteligente, escolheu pautas claras. A questão da anistia e a defesa da liberdade, porque são todos muito amplos. A anistia é algo que deu muito certo no Brasil e devolveu ao Brasil a recuperação, inclusive econômica, naquele momento. Tudo que aconteceu de positivo no Brasil posteriormente à anistia teve a participação dos anistiados. O país foi pacificado em algo que naquele momento vivia, obviamente, numa situação muito mais complicada. Mas depois, o que nós temos hoje, e essa possibilidade cada vez mais presente, ou menos difícil, ou menos impossível, como fez menção o Silvio aqui, da elegibilidade, ou da volta da elegibilidade do presidente Bolsonaro, é porque hoje nós temos um caso de insolvência política no Brasil, é a realidade do governo Lula. Insolvência econômica é a realidade do governo Lula. Insolvência ética é a realidade do governo Lula. A gente teve agora o tal do... Como é que se chamou o escândalo agora? Do Arrozão. Depois de Mensalão, Petrolão, teve Arrozão com a volta do governo. Ou seja, é uma insolvência ética também e jurídica por tudo que está acontecendo e que ganhou, obviamente, ou melhor, saiu das fronteiras brasileiras. A questão jurídica brasileira, as afrontas à Constituição, os absurdos jurídicos no julgamento dessas pessoas do dia 8, ou mesmo esse ativismo do Supremo em relação a tudo que acontece no país, já não é um assunto mais nacional, não é um assunto doméstico. Isso é discutido nos Estados Unidos, é discutido na Europa, é discutido na Argentina, com a vinda do presidente argentino aqui, que é um fenômeno. As pessoas podem gostar ou não, mas Javier Milei hoje é um fenômeno. O mundo presta atenção no que ele diz. E ele só defende valores, veja que interessante, ele defende valores universais. Está na Carta dos Direitos do Homem ali. Liberdade. Onde é que está o problema nisso? Por fim, chega a ser precário, na verdade chega a ser tolo. A parte da imprensa, que a gente vai discutir um pouco mais, dizendo que a esquerda, ou que a gente pode chamar de extrema esquerda, venceu as eleições francesas. A França hoje está absolutamente dividida e com um crescimento da direita conservadora. Aí a imprensa vai lá e tenta arranjar uma narrativa do medo para justificar, conseguiu ter esse avanço da extrema esquerda baseada na narrativa do medo. Vocês acham que isso vai durar quanto? Para um francês que vive a realidade e vê nas ruas a degradação dos valores franceses, de igualdade e fraternidade, o que está, obviamente, tudo da Revolução Francesa ali. Esse é o ponto. Não vai passar por muito mais tempo assim. O desembargador aposentado, Sebastião Coelho, denunciou uma manobra do Supremo Tribunal Federal para manter Felipe Martins na prisão. Nas redes sociais, o advogado do ex-assessor internacional da presidência voltou a afirmar que está sendo negado à defesa o acesso a dados do inquérito. Olá pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho. Eu quero atualizar com vocês a situação do Felipe Martins. Desde segunda-feira, dia 1º, a TIM informou ao Supremo Tribunal Federal
a geolocalização do Felipe, ou seja, com base nas estações rádio base, por onde ele andou desde o dia 30 de dezembro de 2022. Estranhamente, essa informação não é juntada no processo. Desde segunda-feira nós temos ido ao Supremo Tribunal Federal, hoje fomos 2 vezes, mas a informação é que só ontem foi para o gabinete do ministro. Estranho, não é? Como é que um documento urgente chega numa segunda-feira e leva 3 dias para ir ao gabinete do ministro e não é disponibilizado para juntar no processo? É negado à defesa o direito de ver um documento que foi pedido pela própria defesa. Então, como eu disse para vocês, nesse caso do Felipe, com relação à sua liberdade, eu vou denunciar todas as arbitrariedades e todas as manobras que estão sendo feitas. Querem fazer manobra? Pode fazer, mas serão denunciados. Eu vou informando para vocês como que está a situação. Um antigo padre adverte: não estude inglês até que você veja... Lembrando que esse vídeo que foi gravado pelo advogado Sebastião Coelho foi disponibilizado na última sexta-feira, dia 5 de julho. E aí ele conta, né, que desde o dia 1º, na segunda-feira passada, então ele apresentou essa prova da TIM, a operadora de celular do Felipe Martins, mostrando toda a geolocalização, ou seja, todos os lugares por onde Felipe Martins passou ali naquele final de ano, do dia 30 de dezembro de 2022. E segundo, então, Sebastião Coelho, pelo menos até a sexta-feira, não havia dado andamento a essa prova que foi juntada pela defesa de Felipe Martins. E chama atenção também, né, Ana, que ele disse que ele não conseguia visualizar essa prova no processo. Ele não tinha, desde a quinta-feira passada, né, não conseguia visualizar a juntada dessa petição no processo do Felipe Martins. E quem fala desse absurdo desde o dia 8 de fevereiro, quando Felipe Martins foi preso? A revista Oeste. Paula, vai chegar um momento que o Alexandre de Moraes, ele não vai recuar, mas o universo, outro ministro, o Supremo, alguma coisa vai acontecer para que essa história tenha um fim. Não tem mais nenhum cabimento o Felipe Martins preso, nenhum. Não tem mais nenhum cabimento. Tudo que o Alexandre de Moraes precisava para mantê-lo na prisão, ele não conseguiu. O Felipe Martins já provou várias vezes que ele é inocente, que ele não viajou. E isso tudo também, Paula, esse debate todo, viajou, entrou nos Estados Unidos, não entrou. Qual foi o crime? E se ele tivesse viajado? A gente tem que parar de normalizar também o fato dele... E se ele tivesse viajado? O que já foi comprovado de várias maneiras que não aconteceu. Ele não saiu do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022. Isso já foi provado 4, 5, 6 vezes. Mas e se ele tivesse saído? Se ele tivesse saído, qual o crime? Onde está tipificado o crime de Felipe Martins se ele tivesse saído do Brasil e voltado? Não sei como, porque a volta dele também não consta em lugar nenhum. Não consta a saída dele dos Estados Unidos, a entrada no Brasil, porque ele foi preso no Brasil. Então, como ele voltou? É um monstro jurídico, sem pé, nem cabeça, nem braços, nem coração, nem cérebro, apenas com garras. Garras políticas, persecutórias, debochadas, narcisistas, sádicas. E esse monstro se chama Alexandre de Moraes, porque não há mais nada que ele possa fazer para tentar manter Felipe Martins na cadeia. E o que nós ficamos desejando, Paula, quem sabe, não custa o que os americanos chamam aqui de wishful thinking, quem sabe, se a gente desejar alguma coisa, quem sabe ela não aconteça. Algum outro ministro vai colocar a mão na consciência e dizer: isso aqui foi longe demais,
para a instituição Supremo Tribunal Federal. Não é mais sobre Alexandre Martins, Alexandre de Moraes ou Felipe Martins. Isso aqui já foi longe demais. A instituição Supremo Tribunal Federal, hoje, infelizmente, tem um braço na lama, uma instituição séria, uma instituição que deveria salvaguardar a nossa Constituição, o nosso único norte, a nossa única bússola jurídica, hoje tem um braço na lama por causa de Alexandre de Moraes e essa perseguição insana, narcisista e sádica a Felipe Martins. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.